Bom dia, estou gravando esse vídeo para fazer uma revisão de tudo que a gente viu até agora, tá? Cálculo de logaritmo, como é que a gente calcula o logaritmo de um número? Vamos sempre partir da base, então, logaritmo de um número sempre vai ser a base A elevada a C, que é igual a B. Então, A elevado a C é igual a B. Caímos numa equação exponencial. Vamos ver um exemplo. Vamos ver um primeiro exemplo. Logaritmo de 32 na base 2 é igual a x. A base é 2, então 2 elevado a x é igual a 32. Então, 2 elevado a x é igual a 32. Como é que eu calculo o valor de x? Eu tenho uma potência de base 2. Me interessa ver dentro do 32 quantos 2 eu tenho. Então, vamos lá. 32 dividido por 2. Oito dividido por 2. 4 dividido por 2. Por 2. Para que eu fiz isso? Para descobrir quantos 2 eu tenho dentro do 32. E eu vi que tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, é 2, 5 vezes. Então, no lugar do 32, eu vou escrever em forma de potência 2, 5 vezes. Para que eu fiz isso? Para encontrar bases iguais. Quando eu tenho bases iguais, 2 e 2. Então, x vale 5. Então, o logaritmo de 32 na base 2 é 5. Vamos ver um outro exemplo. Logaritmo de 125 na base 5. Da mesma maneira, partindo da base, 5 elevado a x é igual a 125. Dentro do 125, quantos 5 eu tenho? 125 dividido por 5 dá 25. Dividido por 5 dá 5. Dividido por 5 dá 1. Então, no 125, eu tenho 3 vezes o 5. 5, 3 vezes. Então, 5 elevado a x é igual ao 5, 3 vezes. Como as bases são iguais, x é igual a 3. Então, logaritmo de 125 na base 5 é igual a 3. Vamos ver agora como é que a gente calcula o logaritmo envolvendo fração. Não muda nada. Vou partir da mesma maneira, qualquer logaritmo, a base aqui, logaritmo de 1 dividido por 16 na base 2. Partindo da base, que é 2, elevada a x, que é igual a 1 dividido por 16. Então, 2 elevado a x é igual a 1 dividido por 16. Aí a gente olha, do lado de cá eu tenho 2. Dentro do 16, quantos 2 eu tenho? De novo, se eu não sei ainda, faço a divisão. 16 dividido por 2 dá 8.
dividido por 2 dá 4, dividido por 2 dá 2, dividido por 2 dá 1. Então, no 16, eu tenho o 2 4 vezes. Então, 2 elevado a x é igual, no lugar do 16, 2 4 vezes. Aí a gente olha, de um lado eu tenho uma potência, do outro lado eu tenho uma fração. Vamos acabar com a fração. Para acabar com essa fração, o que eu faço? Vou inverter e colocar o sinal de menos. Então, 1 dividido por 2 elevado a 4 é a mesma coisa que 2 elevado a menos 4. Agora eu tenho as bases iguais. Cortei, x igual a menos 4. Vamos olhar agora quando eu tenho duas frações. Então, no exercício anterior, eu tinha a fração só de um lado. Agora, vou para a fração dos dois lados. 1/3 elevado a x é igual a 1 para 27. Então, eu tenho de um lado 1/3, do outro lado 1/3. Ah, mas 27 tem 3. Quantos 3 tem? Repito e vou lá. 27 eu tenho 3 vezes 3 vezes 3. Então, eu tenho 3 vezes. O que eu posso fazer? Eu não preciso acabar com essa fração, né? Eu posso apenas colocar a potência separada. 1/3 elevado a 3. Por que eu posso fazer isso? Porque 1 3 vezes, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 3 vezes, 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Aí eu olho, agora eu tenho dos dois lados a base igual. Então, x igual a 3. Qual é a diferença aqui? No primeiro exemplo, eu tinha a fração só de um lado. Então, eu tive que acabar com ela para ficar potências iguais. No segundo exemplo, eu tenho fração dos dois lados. Não preciso acabar com ela. Por quê? Me interessa que eu tenha bases da potência, as duas sejam iguais. Então, não preciso acabar com ela. Então, x igual a 3. Continuando o exemplo, a minha base agora é 2/3. Então, 2/3 elevado a x é igual a 8/27 avos. Aí eu olho, qual é a base desse lado? É 2 no numerador. Dentro do 8 eu tenho 2? Tenho. 8 é igual ao 2, 3 vezes. Denominador é 3, do lado de cá é 27. Dentro do 27, quantos 3 eu tenho? Ah, também tenho 3. Como é igual, eu posso colocar a potência separada. Então, como é que vai ficar? 2/3 elevado ao cubo, 3. Para que eu fiz isso? Para encontrar coisas iguais. Não preciso acabar com a fração. Eu encontrei duas frações iguais, x igual a 3. Certo? Agora, vamos ver uma outra situação. A minha base, a base do logaritmo agora é 2/5 elevado a x é igual a 25 dividido por 4. Vamos ver, dentro do 25 eu tenho 5. Então, no 25,
eu tenho 5 duas vezes. 5 vezes 5, 25. No 4, eu tenho o 2 duas vezes. Então, como tem o mesmo expoente, eu posso deixar separado. 2/5 elevado a x é igual a 5/2 elevado a 2. São duas potências e vamos olhar como é que ficou essa base. O 2 está no numerador, na outra está no denominador. O 5 está embaixo no denominador, agora do outro lado está no numerador. Preciso inverter isso. Quando eu faço a inversão dessa fração, preciso colocar um negativo no expoente para dizer que eu mexi nessa fração. Então, 2/5 elevado a x, inverti a fração, vou colocar o sinal de menos para dizer que eu virei a fração. Agora eu tenho duas frações iguais. Então, x é igual a -2. Uma outra situação, que é calcular o logaritmando. O que é isso? Qual o log de um número que eu não sei, na base 2, que vale 5? Da mesma maneira, identifico a base. A base é 2. 2 elevado a 5 é igual a x. Então, como é que eu faço isso? X é igual a 2, 5 vezes. X é igual a 32. Por que 32? Porque eu vou repetir o 2, 1, 2, 3, 4, 5. Então, se eu multiplicar o 2 5 vezes, então a base é que se repete, eu vou encontrar 32. Então, log de um número na base 2, que é igual a 5, esse número é o 32. Vamos ver uma situação em que apareça a fração. A base agora é uma fração. Então, 2/3 elevado a 3 é igual a esse número que eu quero descobrir. Como é que eu calculo a potência 2/3 3 vezes ao cubo? Eu jogo 2 3 vezes. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Dividido por 3, 3 vezes, 27. Vou calcular agora a base do logaritmo. Não muda nada. Continuo partindo da base, que agora eu não sei, e chamei ela de x. Então, x elevado a 2 é igual a 36. Como é que eu calculo o valor de x? Sempre vou jogar o quê? A raiz quadrada de 36. Me interessa somente o valor positivo da raiz quadrada. Então, x é igual a 6. Por que 6? Porque raiz quadrada é procurar dois números iguais. 6 vezes 6, 36. Vamos ver o segundo exemplo. Minha base eu não sei. X elevado ao cubo é igual a 125. O que eu faço para calcular o valor de x? Se é x ao cubo, 3, x é igual a raiz cúbica de 125. Como é que eu calculo? Me interessa ter
3 números que multiplicado dê 125. E esse número é o 5. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Então, x é igual a 5. Certo? No logaritmo decimal, temos que agora a base é 10. Então, não preciso colocar nada. Então, quando não tem nada na base, está me dizendo que é um logaritmo decimal. Que eu faço da mesma maneira. Então, logaritmo decimal, a base é 10 elevado a x é igual a 1000. Como é que eu transformo 1000 em base 10, em uma potência de base 10? Basta que eu veja 1, 2, 3, significa que dentro do 1000 eu tenho 3 10. 10 vezes 10 vezes 10. Base é igual, x é igual a 3. Na prática, a gente já pode olhar direto, logaritmo de 1000. X é 3. Logaritmo de 100. X é 2. Agora, uma coisa que todo mundo, ou quase todos, tiveram dificuldade nas atividades que eu passei. Logaritmo do decimal. Vamos entender como é que ficaria isso. Base elevado a x, a base é 10, é igual a 0,01. O que é 0,01? 0,01 é uma divisão de 1 dividido por 1, 2, 100. Então, se eu pegar R$1 e dividir para 100, vai dar 0,01, certo? O que eu tenho no 100? 100 é 10 duas vezes. Então, como eu tenho uma fração e quero acabar com ela, para acabar com ela, eu vou ter que colocar o negativo. Então, quando eu tenho um decimal, como é que vai ficar isso? 10 menos 2. Por que apareceu um menos? Porque era uma fração e eu inverti, eu mexi com ela. Então, x igual a menos 2, certo? Então, quando eu tenho um decimal, na verdade, eu estou com uma fração escondida. E quando eu mexo nessa fração, aparece o negativo. Em alguns logaritmos decimais, a gente não consegue usar a propriedade da potência, né? Um exemplo, log de 2 na base 10, qual seria o valor? São valores decimais, são valores que, para fazer cálculo, não dá muito certo, é muito demorado. Então, existe uma tabela de logaritmo, né, em que a gente já tem um valor. Em alguns exercícios, esses valores a gente pode usar valores com uma casa decimal, que é 0,3, com duas casas decimais, com 3, com 10, com 4, mas geralmente isso é dado. Então, no exercício já vai aparecer. Vamos ver o exemplo. Use log de 2, 0,30. Log de 3, 0,47. Log de 7, 0,84. Vamos ver a aplicação. Quero calcular o log de 2 mais o log de 3. Aí eu vou lá. Qual é o log de 2? 0,30. Mais, qual é o log de 3? 0,47. Então, eu vou somar esses dois. Como é que eu faço isso? 0,30 somado com 0,47.
Então, vírgula embaixo de vírgula e faço a soma normal. 7 mais 0, 7. 4 mais 3, 7. 0. Então, a resposta, log de 2 mais o log de 3, 0,77. Certo? Outro exemplo. Agora, o exercício quero calcular a soma de 3 logaritmos. Log de 3, mais log de 7, mais log de 2. Aí eu vou lá. Valor do log de 3, 0,47, mais log de 7, 0,84, mais log de 2, 0,30. O que eu faço? Somo os 3 da mesma maneira que eu somei o outro. 0,47 mais 0,84 mais 0,30. E vou somar cada um deles. Propriedade dos logaritmos. Essas propriedades o objetivo dela é me ajudar a fazer um cálculo de uma maneira mais simples, né? Então, eu tenho 3 propriedades: multiplicação, divisão e potência. Vamos entender cada uma delas. Quero saber qual é o log de 14. 14 é uma multiplicação, 2 vezes 7. Então, eu posso abrir, quando eu tenho uma multiplicação, numa soma. Log de 2 mais log de 7. Para que eu fiz isso? Para ficar mais fácil de eu calcular. Log de 2, eu sei que é 0,30. Por que eu sei? Porque foi me dado usar esse valor. Mais log de 7, 0,84. Somando os dois, eu tenho 1,14. Então, era uma multiplicação e eu abri numa soma. No caso da propriedade da divisão, o que eu tenho? Log de 3 dividido por 2. Vou abrir. Só que agora, na divisão, eu vou diminuir. Na multiplicação, eu estou somando, na divisão, eu estou diminuindo. Log de 3. O log de 3 a gente está considerando 0,47. Menos log de 2. Log de 2, 0,30. Diminuindo, eu tenho o quê? 0,17. Certo? Agora, a potência. A potência nada mais é que uma multiplicação repetida, né? Então, nas atividades que vocês me mandaram, alguns alunos usaram a propriedade da multiplicação. Mas a potência me ajuda a fazer uma quantidade de cálculos menor. 32. Dentro do 32, eu tenho 2 5 vezes. Como é que eu descubro? Fazendo a divisão por 2. 16 por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, no 32, eu tenho 2 5 vezes. O que a propriedade de potência me fala? O número que está no expoente vem para frente, multiplicando. Então, 2 elevado à quinta potência vai ser 5 vezes o log de 2. Então, faço uma conta menor. 5 vezes. Qual é o log de 2? 0,30. Como é que eu faço essa multiplicação? Simples, né? Só multiplicar
5 vezes nada, nada. 3 vezes 5, 15. Aí eu olho. Quantos números tem depois da vírgula? 2. 1, 2. Então, 1,50 ou 1,5. Tanto faz, é a mesma coisa, tá certo?